Oi! Você já imaginou um tratamento médico que prometia curar doenças mentais, mas custava a própria identidade do paciente? Um procedimento capaz de apagar memórias, emoções, e transformar uma pessoa em alguém irreconhecível? Pois é. Esse procedimento existiu, foi considerado revolucionário e até premiado. O nome dele: lobotomia. No começo do século XX, os hospitais psiquiátricos eram verdadeiros depósitos de pessoas. Lotados, sem tratamentos eficazes, com métodos brutais como choques, contenções físicas e até banhos gelados forçados. Para muitos médicos, parecia impossível lidar com os transtornos da mente humana. E foi nesse cenário que a lobotomia surgiu como uma esperança entre muitas aspas. Em 1935, o neurologista português Egas Moniz realizou a primeira lobotomia. Ele acreditava que doenças mentais eram causadas por conexões defeituosas no cérebro, e que cortar esses circuitos poderia trazer alívio. No início, Moniz chegou a injetar álcool no cérebro de pacientes, destruindo parte das ligações nervosas. Depois, desenvolveu um instrumento especial chamado leucótomo para cortar diretamente os tecidos cerebrais. Os resultados eram imprevisíveis. Alguns pacientes mostravam melhora nos sintomas, mas outros ficavam com sequelas graves. Mesmo assim, em 1949, Moniz recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta. Mas quem realmente popularizou a lobotomia foi o médico americano Walter Freeman. Ele acreditava que o procedimento poderia ser feito em massa. Freeman criou uma técnica chamada lobotomia transorbital, também conhecida como a lobotomia do picador de gelo. Isso porque o instrumento se assemelhava a um deles. O método era simples e assustador. O médico inseria a haste de metal pelo canto do olho, atravessava o osso fino da órbita e chegava até o cérebro, cortando as conexões do lobo frontal. Muitas vezes sem anestesia geral, apenas um choque elétrico para desacordar o paciente. Freeman fazia demonstrações em hospitais quase como um show, e chegou a realizar dezenas de cirurgias em um único dia. Entre as décadas de 1940 e 1950, a lobotomia virou moda nos Estados Unidos e na Europa. Mais de 40.000 pessoas foram submetidas ao procedimento. Não eram apenas casos graves de esquizofrenia, também adolescentes considerados rebeldes, esposas rotuladas como histéricas, veteranos de guerra com traumas, e até crianças com comportamentos agitados. Um dos casos mais famosos foi o de Rosemary Kennedy, irmã do futuro presidente John F. Kennedy. Ela tinha convulsões e dificuldades cognitivas leves. Após a lobotomia, ficou incapacitada para sempre, vivendo isolada em uma instituição até o fim da vida. Sua história só veio a público muitos anos depois. Os resultados da lobotomia variavam. Alguns pacientes ficavam mais calmos, é verdade. Mas muitos perdiam a capacidade de falar, tinham alterações de personalidade irreversíveis, ou se tornavam apáticos, como se suas emoções tivessem sido apagadas. Alguns até morriam durante o procedimento. Para Freeman e outros defensores, um paciente que antes gritava ou era agressivo, e agora permanecia quieto e dócil, era um sucesso. Mas a verdade é que, na prática, a lobotomia não curava. Ela destruía a essência do ser humano. Nos anos 1950 e 1960, tudo começou a mudar. Surgiram os primeiros medicamentos psiquiátricos, como antipsicóticos e antidepressivos, que ofereciam alternativas muito mais seguras. Ao mesmo tempo, começaram as críticas ao método de Freeman e à própria lobotomia. Muitos médicos passaram a enxergá-la como desumana e ineficaz. O fim da carreira de Freeman foi trágico. Após um de seus pacientes morrer durante uma demonstração pública, sua reputação entrou em colapso. E aos poucos, a lobotomia foi sendo abandonada. Hoje, a lobotomia é vista como um erro histórico. Mas, de certa forma, ela abriu caminho para novas formas de entender o cérebro e tratar doenças mentais.
Atualmente existem cirurgias modernas, como a estimulação cerebral profunda, usadas em casos de Parkinson e depressão resistente, mas realizadas com extrema precisão, ética e consentimento do paciente. A lobotomia nos deixou uma lição: a ciência precisa andar sempre de mãos dadas com a ética. A busca por soluções rápidas não pode custar vidas inteiras. Esse procedimento não apagou apenas sintomas, apagou pessoas. E talvez essa seja a lembrança mais importante: nunca esquecer até onde a humanidade já foi, para nunca repetir os mesmos erros. Muito obrigado por ficar até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, se inscreva, e comente e curta o vídeo.